Pois bem, como digo, existem três grandes ideologias e depois três grandes revoluções no mundo já desde 3 séculos. Né? Relembre-se o que é ideologia. Segundo a belíssima definição de Eric Feiglin, a ideologia é uma religião política que pretende exatamente substituir-se à religião e, por isso, precisa ser revolucionária. A diferença, então, primeira, entre a religião e a ideologia é que a religião tem um fim transcendente. Qual é o fim da religião católica? Qual é? É que o homem alcance sua salvação e tenha por toda a eternidade a visão beatífica de Deus, ou seja, a bem-aventurança. Ou seja, é um fim transcendente. Ora, a ideologia, sempre revolucionária, em qualquer de suas variantes, ela é imanente. Seu fim é terreno e não transcendente. Então, vejamos quais são as três principais ideologias. Há outras, né? Por exemplo, a ideologia gnóstico-fascista de Hitler. Era uma ideologia, mas foi passageira. O fascismo de Mussolini foi passageiro. Né? Agora, o liberalismo, o marxismo e o marcusianismo, não. Né? São três ideologias distintas que muitas vezes, no entanto, se mesclam, mas todas têm um fim imanente. Comecemos pela primeira, ou seja, a ideologia liberal, que, baseada em seu lema clássico, liberdade, igualdade, fraternidade, tem por fim a democracia. Essa democracia é uma utopia, já o expliquei em vários textos e vídeos, não vou insistir muito aqui. Não se trata de outros tipos de democracia, estou falando da democracia liberal. Ela se funda nesse triplo lema, liberdade, igualdade, fraternidade, que é uma tentativa de substituir a tripla virtude teologal do catolicismo, que é a fé, esperança e caridade. Pois bem, esta visando ao transcendente, a liberal visando ao imanente, ao terrestre. Pois bem, claro que sei que há diferença entre os liberalismos e as democracias liberais. Umas mais conservadoras, outras mais revolucionárias. A francesa mais revolucionária, a inglesa mais conservadora. A igualdade não é entendida no mesmo sentido. Mas, como disse Miguel Ayuso, o grande jurista espanhol, o que o liberalismo conservador faz é conservar o que o liberalismo mais radical já fez. Ele não agudiza a revolução, mas conserva o já conseguido. Por isso é conservador. Conserva. Ele tem até, o liberalismo conservador, certas veleidades religiosas, mas é uma religião não visando ao transcendente, mas é uma religião que sirva à imanência desta busca da democracia perfeita. Pois bem, mas, como não vou tratar do liberalismo, e sim das distinções entre revolução marxista e revolução marcusiana, diga-se que ambas nascem de uma radicalização já presente em germe no jacobinismo francês, de uma parte desse triplo lema, ou seja, a igualdade. Digo eu, como católico, como tomista, somos desiguais. Tudo no universo é desigual, os homens são desiguais dentro e fora da igreja, e buscar a igualdade é uma quimera. A desigualdade existe em toda a sua hierarquia e combinação exatamente porque a melhor maneira de transformar não só o conjunto do universo, mas a própria sociedade humana, numa imago Dei, numa imagem de Deus. Como Deus tem todas as perfeições, mas em estado simplíssimo, ele só pode refletir-se
de algum modo, em sua criação, se a faz assim, variegada, múltipla, hierarquizada e desigual. E essa desigualdade existe entre os homens. Desigualdade de muitas coisas, né? Pois bem, o que é a ideologia comunista e a marcosiana? Comecemos pela comunista e pela ideologia e revolução comunista ou marxista, propriamente dita. Atenção, porque essa distinção é fundamental para que entendamos o mundo em que vivemos, né? Marx, depois de um início de que se valerá Marcuse, ou seja, aquela obra de juventude que são seus manuscritos econômicos e filosóficos, vai fechar seu projeto utópico, revolucionário, criminoso e sanguinário, né, nas seguintes características. Como o proletariado, culto, o industrial, o europeu, porque ao lumpesinato, dizia Marx, há que eliminá-lo depois da Revolução. Guardem bem isso que eu estou dizendo. Lumpesinato são essas camadas populares, marginais, não pertencentes ao proletariado industrial. Culto, né? Culto, segundo Marx, né? Ele já não tem nada que perder senão suas próprias cadeias, suas próprias correntes, seus próprios grilhões. E, como tal, é agente de um misterioso, digo eu, né, influxo da história para a sua inteléquia, para seu fim. Né? O fim de Marx é o comunismo. E que é o comunismo? É o paraíso terrestre de Adão e Eva posto imanentemente como o fim da história. Divide-se a história para Marx em comunismo ou sociedade sem classes primitiva, depois em longa sociedade de classes, cujo ápice é a sociedade burguesa capitalista, que será destruída por uma revolução violenta comandada pelo proletariado industrial avançado da Europa, né, numa revolução internacional, né, que destruirá sangrentamente as classes reacionárias, não só a burguesia, mas também o que haja de religião, tudo que for reacionário, ele buscará. Então, para isso, um dos móveis de chegar a esta revolução é a luta de classes entre o proletariado e contra as classes reacionárias. Alcançado o poder pelo proletariado, ter-se-ia então uma fase de transição para esse comunismo final da história, onde cada um daria o que é capaz para receber aquilo de que tem necessidade, uma perfeita utopia, que é uma contrafação do Éden de Adão e Eva. Pois bem, então há uma fase intermediária chamada socialismo, alguns vão chamá-lo socialismo, mas que é a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado que esmagará sanguinolentamente as classes reacionárias, desenvolverá de tal modo as forças produtivas que será possível, então, que depois esse mesmo Estado sanguinolento e sangrento rua por si. Vejam, entre isso e os contos de Grimm, há muito pouca distância. Rua por si, acabe o Estado. E se tem, então, este Éden renascido, mas nada transcendente. Mutatis mutandis, ou seja, quem melhor levou isto à prática foi Lenin, Trotsky e Stalin. Foram os que melhor levaram isso à prática, embora com diferenças entre si. Os três sanguinolentos, os três sangrentos, os três sanguinários, mataram milhões, dezenas de milhões de pessoas na União Soviética, na antiga União Soviética, e instaurá-lo a coletivização dos meios de produção. Era o que Marx propunha. Só com a coletivização dos meios de produção dirigida pela ditadura do proletariado,
né, que era uma classe revolucionária, fadada a desaparecer com o próprio desaparecimento do Estado. Então, esta coletivização é o que permitiria o desenvolvimento tal, nunca visto das forças produtivas, que propiciaria, então, esse comunismo final. O lema de Marx: a cada um segundo sua necessidade, de cada um segundo sua capacidade. Este é o lema do comunismo marxista, perfeitamente utópico e imanente. E, como todas as utopias, elas têm de realizar-se mediante revoluções sangrentas. Foi muito sangrenta já a Revolução Francesa. Muito mais o será a comunista. E, pelo andar da carruagem, também o será a marcosiana. Pois bem, quem é Marcuse? Ou Marcuse? Quem é Marcuse? É um alemão, um filósofo, entre aspas, alemão, sociólogo, que nasceu em 1898 e morreu em 1979, muito próximo. Né? Ele primeiro começa com veleidades existencialistas, era um seguidor de Heidegger, mas depois se torna marxista. Mas ele se dizia um seguidor do primeiro Karl Marx, aquele dos manuscritos econômicos e filosóficos. Né? E ele logo vai aderir à chamada Escola de Frankfurt. O que era a Escola de Frankfurt? É aquela que achava que as revoluções marxistas terminavam num retorno ao conservadorismo. Com efeito, diziam, a cada revolução, uma restauração. Por que diziam isso? Porque, com efeito, sob Stalin, matando ele quase 100 milhões de pessoas, permitindo o aborto e tal, ele, de fato, restaurou certa importância na família e chegava a dizer que sexo só para procriação. Isso era um escândalo para os de Frankfurt, da Escola de Frankfurt. Foi Lukács, um dos principais fundadores da Escola de Frankfurt, que foi ministro na ditadura comunista húngara de Béla Kun, e foi ministro da Educação. E foi ele o inventor da educação sexual para crianças de 7 a 10 anos. Que beleza. Que beleza. Pois bem, tem múltiplos caracteres os pertencentes aos participantes dessa Escola de Frankfurt, mas interessa-me aqui Marcuse, porque me parece que foi o vitorioso. Já o explicarei. Pois bem, Marcuse também queria o socialismo ao comunismo. Também queria. E neste sentido, e apenas nesse sentido, ele se dizia marxista. Mas, primeiro, ele via que a classe operária não era revolucionária, que a ditadura do proletariado russa não fez senão restaurar certas coisas conservadoras. E que nunca se chegaria à igualdade. Mas de que igualdade ele fala agora? Primeiro, ele substitui o proletariado pelas classes ou camadas ou partes da população marginais. Negros, mulheres, índios, homossexuais, presidiários. Para ele era uma classe, uma camada revolucionária. Os presidiários, vejam vocês. Por quê? A igualdade para ele já não era aquela igualdade econômica como sonhada por Marx. Ele não insiste, embora ele insistisse na profunda desigualdade econômica que havia no terceiro mundo. Mas para ele não o incomodava a desigualdade econômica entre o proletariado americano e a burguesia americana. Isso não o incomodava grandemente. O que ele dizia é que tanto um como o outro eram alienados, e para isso ele vai voltar ao primeiro Marx e, sobretudo, a Freud, daí seu livro mais importante, talvez, chamado Eros e Civilização, em que ele vai constituir todo um programa. É preciso chegar ao socialismo, ou comunismo,
ele oscilava nessa definição, ele não era preciso como era Marx. Né? Marx tinha o gênio da precisão dentro de sua vacuidade, ele era um nada, mas ele tinha uma casca de precisão que não terá Marcuse. Pois bem, propunha ele também uma revolução violenta? Sim. Sim. Manifestações violentas, ele apoiou os Panteras Negras nos Estados Unidos, por exemplo, né? As manifestações dos estudantes mais radicais. Ele tentava costurar essa coisa. O proletariado de Marx tinha certa identidade, certa feição. Esse povo tão diferenciado de Marcuse não tem uma identidade, não tem uma face. Eles são os marginalizados, né? Aqueles cuja alienação do mundo burguês e capitalista não foi capaz de atender, né? Em ordem a esta igualdade. Igualdade de sexo, de raça, de povos. Isso supunha já o globalismo. A não prisão. A não prisão. Para que prisões? Começa com ele tudo isso que nós estamos vendo, desde particularmente a Revolução de maio de 68 na França, que se estendeu pelos Estados Unidos, que se estendeu pelo México e por outros lugares. Pois bem, mas ele morreu em 1979, e desde lá o marcusianismo que faz? Ele nota que a democracia liberal é o perfeito, antes disso, que Marcuse pretendia a ditadura disso tudo aí, em vez da ditadura do proletariado, pretendia. Era seu lema: tolerância para tudo, menos para quantos que são contra nós. Beleza. Belíssimo, não? De uma profundidade esse lema. Tolerância a tudo e a todos, menos contra os que são contra nós. Muito bem, Marcuse, então, morreu, e o marcusianismo, que penetrou radicalmente nas universidades de todo o mundo, e, sobretudo, com a falência do marxismo, com a queda do Muro de Berlim, que vai tomar a hegemonia revolucionária do mundo. Ele, às vezes, se mescla com o marxismo tradicional. Por exemplo, no caso do PT, e particularmente do PSOL. Né? Claramente ali estão as duas ideologias, a marxista e, sobretudo, no PSOL, e a marcusiana. Estão ali, as duas juntas. As duas juntas. Cuba e Venezuela não foram marcusianas, não são marcusianas. Coreia do Norte é puramente marxista. Mas há, às vezes, mesclas. Pois bem, mas assim como a democracia liberal é pasto para o surgimento do marxismo, do comunismo, da Revolução Marxista, publiquei em minha página do Facebook um interessantíssimo artigo jornalístico chamado O Homem que Inventou Fidel Castro. Né? Era um jornalista americano do New York Times, salvo engano, que propagou a figura do guerrilheiro romântico idealista de Fidel Castro para o mundo inteiro e como que calçou uma revolução que estava derrotada. Isto, ou seja, um dos pilares da democracia liberal, que é o tal jornalismo livre, permitiu a ampla difusão do castrismo dentro dos Estados Unidos. Assim como as organizações Globo, hoje, são o principal agente, um dos principais agentes da Revolução Marcusiana no Brasil, desde quando dizia Roberto Marinho sob o regime militar: nos meus comunistas ninguém toca. Esses comunistas já eram profundamente marcusianos. Né? Dias Gomes, por exemplo. Pois bem, no Brasil, essa mescla houve mesmo, né, das duas ideologias ou revoluções. Mas o marcusianismo encontrou um pasto excelente na democracia liberal. Com a liberdade de dizer o que queira, eu tenho liberdade. Veja a primeira emenda da Constituição americana. Eu tenho liberdade para dizer o que quero.
queira, desde que não haja violentamente, não destrua coisas, tá. Então, eu digo pacificamente para todo mundo uma ideologia cujo fim é fazer a revolução, e não estou proibido disso. Estarei proibido quando fizer a revolução. Ora, isto é quimérico, isto é um absurdo. Pois bem, então, notou o marcusianismo que já não era precisa revolução violenta, nem sequer dessas camadas oprimidas, marginalizadas do povo, da população. Era possível chegar ao poder mediante eleições e mediante financiamentos de grupos magnatas, como o de Bill Gates, como o de George Soros, né? Que é o grande promotor atual do marcusianismo, junto com Gates, e outros, Rockefeller, etc., os grupos Rockefeller, etc., mediante vultoso investimento de magnatas capitalistas e financistas, e mediante o acesso que a eleição permite, e mediante as facilidades que a liberdade de expressão e de imprensa lhe dão, foram galgando postos até chegar ao poder na maioria dos países do mundo ocidental de hoje. Claro que a derrota de Obama para Trump, de Hillary para Trump, foi uma derrota ao menos parcial da Revolução Marcusiana. Mas não pensem que ela está morta, né? Está vivíssima lá também. Bom, vejamos os desdobramentos do governo Trump. Pois bem, então, o que tentou e conseguiu o marcusianismo foi o que haviam tentado os partidos comunistas, sob a orientação de Stalin, nas democracias burguesas, chegar ao poder via eleições, certo? Coisa que era combatida pelos grupos de esquerda comunista mais radicais. Mas eles não tiveram o sucesso que o marcusianismo teve. Por quê? O marcusianismo ele é mais palatável, digamos assim, que o marxismo estricto sensu. Então foram galgando. Obama, Hillary Clinton, todos os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, tudo aquilo, né? A Alemanha de Merkel, né? Hollande e De Valls na França, e assim vamos. A maioria dos países ocidentais, incluindo os latino-americanos, estão nas mãos de marcusianos mais ou menos conscientes, mas muito vulneráveis aos vultosos investimentos, o vultoso dinheiro investido pelos Soros e Bill Gates da vida. E é assim que nós vivemos hoje o aborto, a ideologia de gênero, a tentativa de desarmar a polícia, essa multidão de juízes brasileiros que tem por princípio não condenar ninguém, a redução de penas para crimes bárbaros no mundo inteiro e muito particularmente no Brasil. O sujeito comete homicídios gravíssimos e fica 6 anos na cadeia. Tudo isso é marcusiano. O golpe dado pelo STF quanto ao aborto é marcusiano. Eis a diferença entre o marxismo estricto sensu e o marcusianismo. O marcusianismo, que por vezes se mescla não só com o liberalismo, mas também com o comunismo, como no caso dos partidos de esquerda no Brasil, em outros casos não se mescla, é puro marcusiano e é hegemônico no mundo de hoje. O marxismo mais tradicional, ou seja, o da Coreia do Norte, o da Venezuela e de Cuba, estão claramente em estado de dissolução. A hegemonia da revolução é a hegemonia marcusiana. Ou se entende isso e não se insiste em comunismo geral, né? Em Gramsci tinha algo parecido com Marcuse e com a Escola de Frankfurt, mas teve uma vida mais curta, foi breve, não teve o peso histórico que tiveram esses homens, que teve Marcuse. Gramsci, sim,
teria uma tática semelhante a essa infiltração por todos os meios do marcusianismo posterior ao próprio Marcuse, né? Teve uma ideia semelhante, mas ele era mais ortodoxo e, além do mais, não teve a influência histórica que tiveram os homens da escola de Frankfurt e, mais especialmente, Marcuse. Ou se entende isso claramente, ou não se entenderá que caiu o PT no Brasil e continuamos sob a Revolução Marcusiana. Todo o ministério de Temer é marcusiano. O STF é marcusiano. Parte dos líderes das Forças Armadas são marcusianos, dos chefes. E é esta a hegemonia. Enquanto não o entendermos, não entenderemos a revolução que manda hoje no mundo, contra a qual há núcleos de resistência. A brava Hungria, a bravíssima Polônia, que acaba de entronizar Cristo como rei da Polônia, a Constituição húngara, que se diz católica, sob o patronato de Santo Estevão. São poucos locais. Vejamos o que vai haver com Trump, hein? Vejamos. Não cantemos vitória nem nada assim antes disso. Vamos ver por quanto tempo durará o embate de Trump contra Sérgio, embora Trump não seja exatamente o governante dos nossos sonhos. Ele não é o presidente da Hungria, nem é o presidente da Polônia. Mas tá, não nos antecipemos à história. Como dizia um sábio bispo, sigamos a providência, mas não nos antecipemos a ela. Pois bem, enquanto não se entender esta distinção necessaríssima entre revolução e ideologia marxista ou comunista e ideologia e revolução marcusiana, sabendo que ambas são ditatoriais, né? Hoje, o que se vê, por exemplo, na Holanda, é uma ditadura da revolução marcusiana. É o que se vê, por exemplo, no Canadá. Quem não sabe, se você participar de um movimento pró-vida, que lá é clandestino, pode ser condenado à prisão. Se falar mal do aborto, pode ser condenado à prisão. O Estado manda seus agentes à casa das pessoas para ver se as pessoas educam seus filhos segundo a ideologia de gênero. É a ditadura marcusiana. É a mesma da Holanda e de tantos lugares. Se não se entende isso, ter-se-á o seguinte quadro no Brasil: uma suposta queda da esquerda em prol de algo liberal. Nem é isso. O liberalismo já é o terreno de onde brotam as demais revoluções. Mas nem isso é. É marcusiana. E as eleições que acabamos de ter elegeu majoritariamente homens mais ou menos marcusianos, mais ou menos conscientes do marcusianismo, mas perfeitamente influenciado pelos lobbies da ideologia de gênero do aborto e pelo grosso financiamento de Bill Gates, de George Soros e de demais agentes de Satanás. Muito obrigado, até um próximo vídeo.